Olá, meus irmãos. Nós vamos começar a nossa terceira aula da Escola Bíblica Dominical do nosso módulo de Introdução à Teologia Bíblica. Nós vamos estudar hoje a relação entre as alianças que Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Nós vimos na aula passada que Deus fez dois grandes pactos com a humanidade. O primeiro pacto, conhecido como Pacto de Obras. Deus fez um pacto com Adão. E depois nós vimos que mais na frente, Deus fez um pacto conhecido como Pacto da Graça. Deus fez com Cristo Jesus. Bem, mas entre o Pacto de Obras, o Pacto de Adão e o Pacto de Graça, o Pacto de Cristo Jesus, Deus nos revelou uma história de redenção. E nessa história de redenção, Deus fez outras alianças com homens no Antigo Testamento. E nós vamos ver que à medida que Deus vai realizando estas alianças, Deus vai ampliando a sua promessa de redenção. Nós vimos na aula passada que Deus fez um pacto com Adão, um acordo que Adão deveria obedecer a Deus e não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, infelizmente, Adão comeu do fruto. Adão desobedeceu a Deus e sofreu as consequências do seu pecado. No capítulo 3, especificamente no verso 15, nós temos a sentença de Deus contra a serpente, contra Satanás. E nessa sentença, Deus traz uma promessa. Deus promete que o descendente da mulher feriria a cabeça do descendente da serpente. Esse, então, seria ferido em seu pé. Veja como o texto diz em Gênesis 3, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nesse texto, meus irmãos, temos aquilo que conhecemos como proto-evangelho. O que significa isso? É a semente do evangelho. Em Gênesis 3,15, Deus, pela primeira vez, anuncia a vinda de Jesus. Aqui Deus começa a descortinar o seu plano de redenção para o homem. O descendente da mulher é igual a Jesus Cristo, que é igual o novo Adão. Nós vimos isso de uma forma clara na aula passada, no texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 12 a 21. Mas se os irmãos quiserem conferir também em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, 22 e 45, os irmãos também encontrarão a mesma ideia no texto. Aqui também em Gênesis 3,15 nós vemos que o descendente da serpente é igual a Satanás, que é igual ao diabo e as suas obras. Leia Apocalipse capítulo 12, verso 9 e Apocalipse 20, verso 2, que os irmãos vão compreender essa ideia. Deus, então, aqui em Gênesis 3,15, apresenta a solução para o problema do pecado. Ele, então, promete enviar um homem que viria para destruir o adversário, Satanás. E o Satanás, tentaria atingir este homem, tentaria atingir a Cristo. E nós sabemos que Satanás fez de tudo contra Jesus, mas a sua interferência não foi uma interferência destruidora. Pelo contrário, Satanás tentou a Jesus, mas não o derrotou. Embora tenha sido morto na cruz, ferido, como diz esta promessa aqui em Gênesis 3,15, foi na cruz que Cristo venceu o diabo, foi na cruz que Cristo derrotou Satanás, porque foi na cruz que Jesus cumpriu a justiça de Deus. O seu sangue derramado foi para a remissão dos pecados, foi para o pagamento da dívida do pecado, o pagamento da dívida que gerou a morte. Então, Jesus reconciliou os seus com Deus e resgatou o projeto
da criação, onde o homem foi criado para a glória de Deus. Nós sabemos que Satanás, após esse episódio, continuou tentando interferir no projeto de redenção, na obra de Cristo. E ele continua ainda hoje, embora derrotado na cruz, continua ainda hoje tentando contra a obra de Cristo e contra a vida dos filhos de Deus. Mas ele já sabe que já foi derrotado e em breve será destruído. Depois, então, de Gênesis capítulo 3, nós vemos que a narrativa do Gênesis traz para nós as consequências do pecado. Após a queda, o filho de Adão, Caim, foi capaz de matar o seu irmão Abel. Caim, então, é mostrado na Bíblia como alguém mau. Essa narrativa quer mostrar para nós que a consequência do pecado foi tão grave que um irmão foi capaz de matar o outro irmão. Nós vamos ver, então, que a descendência de Caim é uma descendência má, uma descendência que não busca a Deus. Essa descendência é conhecida no texto de Gênesis como os filhos dos homens. Mas Adão teve um outro filho, Sete. E a descendência de Sete é uma descendência que começa a buscar a Deus, que começa a se voltar para o Senhor. E essa descendência é conhecida como os filhos de Deus. Quando chegamos então em Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus desejaram as filhas dos homens e tiveram essas filhas e pegaram estas filhas para si. Com essa atitude, Deus então olhou para a humanidade e percebeu que a maldade e a perversidade havia chegado a níveis tal que ele resolveu estabelecer juízo. Então ele enviou o dilúvio. Mas Deus, por sua graça, resolveu salvar Noé e sua família para preservar a sua promessa. A promessa que ele havia feito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Então, nós vamos ver que Deus estabeleceu uma aliança com Noé. E essa aliança pode ser conhecida como a aliança da preservação. Eu quero ler com os irmãos o texto de Gênesis capítulo 16, verso 17 a 22. Veja o que o texto diz, Gênesis capítulo 6, verso 17 a 22. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança. A você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Veja esse texto. Deus, então, manda Noé construir a arca. Noé obedece a Deus e constrói a arca. Deus avisa do dilúvio e diz que ia estabelecer uma aliança com Noé. Nós, então, vemos que o dilúvio vem e após o dilúvio, quando as águas baixam, Noé sai da arca e ele vai adorar a Deus. Isso está em Gênesis capítulo 8, verso 20 a 22. Veja o que o texto diz. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Deus, então,
promete a Noé que nunca mais destruiria a terra. Embora reconheça a depravação do coração humano, reconheça que o homem é mau desde a sua infância, mas Deus faz uma promessa de preservar a criação, de preservar o homem a partir da descendência de Noé. Deus promete não mais destruir a terra. Essa aliança que Deus então faz com Noé é uma aliança que dá estabilidade para que a promessa da redenção, o plano de Deus de redenção, pudesse ser estabelecido. Essa promessa então é ampliada. Nós vemos que em Gênesis capítulo 9, Deus de fato realiza a aliança com Noé. Veja o que o texto nos diz. Deus abençoou Noé e seus filhos. Disse-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi um homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês, com seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos, os animais selvagens, todos que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas apareceu o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Veja, meus irmãos, Deus então dá praticamente as mesmas ordens que Deus deu a Adão. Agora ele repete a Noé, para que Noé pudesse então multiplicar, para que Noé pudesse encher a terra, para que Noé pudesse então espalhar os homens, a sua descendência na terra. Por que Deus dá essa ordem? Porque o objetivo de Deus é que toda a criação pudesse se voltar a Deus em glória e adoração ao nome dele. Aonde há um homem, ali há uma imagem de que a terra pertence a Deus. Ali é uma imagem que há um Criador, governador de todas as coisas, e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus desejou que o homem então se espalhasse por toda a terra. Mas nós vamos ver mais na frente que não foi isso que o homem fez. Deus aqui então mostra o arco-íris, dá o arco-íris como selo desta aliança, para que então ele pudesse lembrar que todas as vezes que ele trouxer nuvens, todas as vezes que ele trouxer chuva, ele tem uma aliança com a sua criação. Ele tem uma aliança que nunca mais destruiria a terra por águas, destruiria a terra com o dilúvio. A aliança, então, ela tem um selo, e este selo é o arco-íris. É interessante a gente observar que todas as vezes que Deus estabelece uma aliança, sempre há um selo, sempre há um símbolo para demonstrar, para lembrar o pacto que Deus fez.
no jardim do Éden, existiam as árvores que estavam no centro do jardim. Aquelas árvores que estavam ali, a árvore da eternidade e a árvore do conhecimento do bem e do mal, era um selo, era a demonstração visível, é um símbolo do pacto que Deus havia feito com Adão. Todas as vezes, então, que Deus olhava para aquelas árvores, todas as vezes que um homem olhasse para aquelas árvores, ele, então, sabia que Deus havia feito um acordo com ele. Ele poderia comer todos os frutos do jardim, mas menos do fruto da árvore do bem e do mal. Assim, também, Deus estabelece um sinal aqui, que é o selo da sua aliança, que é o arco-íris. Todas as vezes que um homem olha para o arco-íris, ele pode se lembrar da aliança que Deus fez com Noé e com a sua família. Essa aliança, então, preserva a linhagem, a descendência da mulher. Deus, então, dá estabilidade à sua promessa. E essa promessa vai ser ampliada mais na frente. Após o dilúvio, então, nós vemos que Deus fez essa aliança com Noé e, a partir da sua descendência, começam a surgir as nações. Isso fica claro em Gênesis capítulo 10. Então, Deus resolve se relacionar agora com a humanidade a partir de uma nação. Já que começa a surgir as nações, Deus então forma uma nação para si, para que a partir dessa nação ele pudesse se relacionar com a humanidade. Deus escolhe Abrão, Deus tira Abrão de Ur dos Caldeus, faz uma promessa e a partir de Abrão Deus vai formar a sua nação. Veja que interessante. Então, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 a 3, Deus vai fazer uma série de promessas a Abraão. Vamos ler esse texto? O texto diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhes mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tomarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Veja, meus irmãos, Deus então aparece para Abrão e diz: Abrão, deixa a sua parentela, sai da tua terra, sai de Ur dos Caldeus e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão então creu em Deus. Nós vamos ver que isso foi creditado a Abraão como justiça. Deus faz uma série de promessas aqui a Abraão. Essas promessas nós podemos dividir em promessas de bênçãos materiais e promessas de bênçãos espirituais. Veja, Deus promete ser uma grande nação, ou seja, a nação de Israel. Deus promete a terra de Canaã e Deus promete a Abrão que o seu nome seria famoso. Essas são promessas materiais. Deus faz promessas também espirituais. Ele diz que ia amaldiçoar aqueles que amaldiçoassem Abrão e sua descendência, que ele abençoaria aqueles que abençoarem Abrão e sua descendência, e ainda que todos os povos da terra seriam abençoados segundo a sua descendência. Essa aliança, então, com Abrão apresenta um dualismo, como diz Pascal Denot. Ele diz assim: as Escrituras mencionam vários princípios duplos no que diz respeito à aliança concluída com Abraão. As Escrituras também apresentam um dualismo. Abraão possuiu uma posteridade física, bem como uma posteridade espiritual. Há uma circuncisão externa da carne e uma circuncisão interna do coração. Há uma terra prometida aqui no mundo e um reino celestial. Veja então, há um dualismo aqui. Há promessas que são promessas materiais e há promessas espirituais. Com isso, a partir de Abrão, então, vai ser gerada duas posteridades, uma física e uma espiritual. Segura essa informação que nós vamos voltar a esse ponto. Mas eu quero mostrar para os irmãos que Deus faz essas promessas a Abraão e no capítulo 15 ele vai
confirmar, estabelecer a sua aliança com Abraão. Abraão estava já um homem idoso e estava, de certa forma, preocupado, porque ele ainda não tinha um descendente. E estava imaginando, então, que um funcionário, um servo, um empregado da sua casa seria o seu descendente. Nós vamos ver que essas promessas que Deus fez com Abraão em Gênesis capítulo 12, Deus vai confirmar em uma aliança que Deus estabelece em Gênesis capítulo 15. Abraão estava um tanto quanto preocupado, porque ele já era um homem idoso e ainda não tinha um descendente. Então ele estava imaginando que, se essa situação não mudasse, um servo, um empregado, um funcionário da sua casa seria o seu descendente. Deus então aparece para Abraão e diz a Abraão que não, que na verdade Deus daria um descendente a Abraão, e a partir desse descendente, muitos descendentes viriam, que não seriam possível contar, assim como não é possível contar as estrelas do céu. Deus então manda Abraão pegar os animais, partir ao meio, e Deus então vai consumir aqueles animais com fogo, afirmando então, consolidando, realizando a aliança com Abraão. Extraordinário isso, meus irmãos. Essa aliança, então, Deus está dizendo: eu vou cumprir, eu cumprirei as minhas promessas. Quando chega a Gênesis capítulo 16, nós vamos ver o episódio em que Abraão e Sara tentam, de alguma maneira, dar um jeitinho na promessa de Deus. E aí tem um episódio de Ismael. Mas Deus, em Gênesis capítulo 17, vai reafirmar que a descendência de Abraão não era por Ismael, mas Deus daria um filho a Abraão. Veja o texto de Gênesis capítulo 17, o que ele diz, do verso 1 a 16. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações, de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus, o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Quando qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do seu povo, que quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante a sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão as nações e reis de povos. Veja então, meus irmãos, Deus confirma a sua aliança com Abraão, reafirma a sua promessa do descendente e então estabelece o selo, o sinal desta aliança. E o sinal desta aliança é a circuncisão. Todo menino no 8º dia deveria ser circuncidado. A circuncisão é uma marca na carne.
Então, nós estamos vendo que a partir então de Abraão, Deus vai constituir uma nação para si, e esta nação será uma nação de homens marcados. A circuncisão será a marca, o selo que demonstra que Deus está pactuado com este povo. Mas como nós vimos, as promessas que Deus faz são promessas tanto materiais quanto espirituais e geram uma posteridade física e uma posteridade espiritual. Esse ponto é um ponto importante para a gente compreender. Veja, apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versos 6 a 8, vai nos ensinar algo muito precioso e importante. Veja o que o texto diz. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a serem filhos de Abraão. Pelo contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Paulo está dizendo então que nem todo mundo que é descendente de Abraão, de fato é um descendente espiritual de Abraão. Nem todos que foram circuncidados na carne, de fato foram circuncidados em seu coração. Há muitos que foram circuncidados na carne e que foram circuncidados no coração. Mas também há muitos que receberam a marca na carne, mas não tinha um coração voltado para Deus, não cria em Deus. Por que essa distinção é importante? Porque a gente vai começar a ver que a partir da aliança abrâmica, Deus estabelece a nação de Israel, e nem todos que são da nação de Israel, de fato, são remanescentes do Senhor, fazem parte do povo espiritual de Deus, da descendência de Abraão. Porque, embora tivessem um selo na carne, eles não creram na promessa de Abraão. Paulo está explicando para nós num contexto onde ele está ensinando a doutrina da salvação. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai afirmar que Deus de antemão conheceu, e este que ele conheceu, Deus antes de criar, ele já conhecia, ele já sabia em sua mente o que ele ia fazer, como ele ia fazer, então ele predestinou, e esses que ele predestinou, ele justificou e vai glorificar. E depois dessa afirmação, Paulo vai dizer que o Pai entregou o Filho como propiciação dos nossos pecados, e agora Deus está ao nosso lado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo então vai cantar e louvar a Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Mas Paulo é muito inteligente, porque ele sabe que os seus leitores farão perguntas, e uma das perguntas que iriam surgir naturalmente do texto é: bem, se o processo da salvação é completo, se Deus de antemão conheceu, predestinou, no tempo ele justifica e depois vai glorificar, então como é que fica aqueles que rejeitaram o Messias? Então como é que fica aqueles que se rebelaram contra Deus? Mas será que Deus falhou na sua obra? Será que Deus falhou em sua promessa? Por que então, quando Cristo veio ao mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo esteve na terra, parte do povo judeu rejeitou Cristo como Messias? Será então que a promessa falhou? Será então que a obra da salvação não é uma obra completa? Paulo então vai explicar e mostrar que, na verdade, nem todo Israel é um Israel de Deus. Nem todos aqueles que são Israel na carne, nem todos aqueles que eram descendentes naturais de Abraão, de fato eram descendentes espirituais. Então Paulo está mostrando que a promessa não falhou, porque a descendência de Abraão são aqueles que creram na promessa, porque é pela fé que eles são justificados. Então, a gente começa a compreender que Abraão é o pai de todos os verdadeiros crentes, e o pai e a origem da nação de Israel. E para fazer parte então da nação de Israel,
está debaixo da aliança abrâmica, era necessário realizar a circuncisão. Como eu disse, a circuncisão era feita no menino, ao 8º dia de vida. A circuncisão era um selo externo na carne para lembrar da aliança que Deus havia feito com Abraão. Mas esse ponto aqui é importante. Para os batistas, aqui a promessa de redenção é ampliada mais uma vez. E não há aqui nesta aliança a administração do pacto da graça. Deus fez a promessa no jardim do Éden, do descendente da mulher. Ele preserva então a criação e preserva Noé e sua família para que essa descendência prosseguisse, para que essa descendência passasse por Noé. Chega então a Abraão e a gente descobre que essa descendência agora passará pela nação de Israel. Nós, então, como batistas, não compreendemos que o pacto da graça já começa a ser administrado aqui em Abraão. Mas o que nós temos aqui é a confirmação da promessa. Deus faz uma aliança com Abraão para manter a sua promessa de redenção. E o pacto da graça, então, será administrado apenas na nova aliança em Cristo Jesus. Embora, então, todos os israelitas sejam descendentes de Abraão, nem todos os israelitas serão abençoados pelo pacto da graça, pois só aqueles que têm fé e a mesma fé de Abraão, que creram no Deus da promessa, que creram na promessa de redenção de Deus, serão abençoados no pacto da graça que é administrado em Cristo Jesus. Isso fica muito claro no texto de Romanos, capítulo 4, do verso 9 em diante. Mas eu quero apenas ler do verso 9 até o verso de número 15. E depois, em casa, os irmãos podem continuar a leitura para compreender esse ponto aqui que é importante. O texto diz assim: destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado? Não foi depois, mas antes. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. É igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisados, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão, antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Esse texto que acabamos de ler mostra para nós que Paulo está ensinando que Abraão foi justificado por sua fé e não por causa do selo da circuncisão. O selo da circuncisão é um selo visível de uma fé invisível. Então, o que Paulo quer provar é que Abraão e todos aqueles que foram abençoados pelo pacto abraâmico e que também foram abençoados pelo pacto da graça administrado por Cristo Jesus, eles foram abençoados porque creram na promessa e não por causa da circuncisão. Olha que interessante isso. Paulo, então, está mostrando para nós o que vale para recebermos as bênçãos espirituais e a justificação pela fé. E a justificação é exatamente a fé. Abraão creu e depois ele foi selado. Perceba? Nós cremos e depois somos selados. Te lembra alguma coisa? Crer e depois ser selado? Bem, agora na nova aliança, a gente crê e depois é batizado. Muito bem. Paulo quer mostrar então que Abraão é pai, não apenas dos circuncisos
mas também dos incircuncisos, porque no final das contas, quando fala da promessa espiritual, Abraão é pai de todos aqueles que creem, de todos aqueles que creram, assim como ele creu no Deus da promessa, na promessa da redenção de Deus. Então veja, Paulo está mostrando que Abraão também é pai então dos gentios, desde que esses gentios são aqueles que também foram alcançados por graça e foram justificados por fé. Abraão, então, é pai tanto de circunciso, mas circuncisos que creram na promessa, e incircuncisos que creram na promessa. Então nós estamos vendo, à luz desse texto, que há uma descendência espiritual e uma descendência material da aliança abraâmica. O mediador, então, do pacto da graça é Cristo e não Abraão. É necessário, então, que todos estejam em Cristo para receberem as bênçãos espirituais do pacto de Abraão. Ou seja, as bênçãos espirituais do pacto de Abraão só alcançam aqueles que creem. Se aqueles que foram circuncidados não creem, eles não recebem as bênçãos do pacto de Abraão. Hoje nós precisamos crer em Jesus, em sua obra. Já estamos do lado de cá da cruz. Nós cremos então naquilo que Cristo fez por nós. Mas aqueles que estavam antes da cruz, aqueles que viveram no Antigo Testamento, também precisavam acreditar na promessa de redenção, a promessa que apontava para frente, que apontava para Cristo Jesus. O descendente, então, de Abraão é que administra o pacto da graça. E esse descendente é Jesus Cristo. Paulo deixa isso muito claro no texto de Gálatas. Cristo é o descendente de Abraão. E é por ele, e é sobre ele, que foi estabelecido o pacto da graça. Quero encerrar então a nossa aula com o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 29. O texto diz: Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha gostado da aula. Eu peço para você, ao sair aqui, ao terminar a aula, corra para a página do Instagram da igreja, onde nós estaremos ao vivo numa live para tirar as dúvidas a respeito dessa aula. Espero que você tenha anotado as suas dúvidas, as suas perguntas, e espero que você traga agora então para a live para conversarmos sobre o conteúdo dessa aula, tá bom? Na próxima aula nós vamos ver a respeito da aliança que Deus fez com Moisés e a aliança que Deus fez com Davi. E depois disso nós vamos ver os aspectos práticos. Por que estudar a respeito desse projeto de redenção é importante para a minha vida e para a sua vida. Nós vamos ver como isso amplia a nossa visão de interpretação em aspectos, em doutrinas importantes para a vida da igreja. Nós vamos ver que esta maneira de enxergar a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, vai impactar a maneira de nós sermos igreja. Eu espero vocês, então, para o próximo domingo, para nós darmos continuidade à nossa aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos, em nome de Jesus.